Após a definição da imagem, sua produção e sua transferência para madeira ou qualquer outro material compatível que servirá de matriz, parte-se para a gravação desta. Por gravação de matriz, entende-se o processo de construir a imagem no suporte que servirá como meio condutor desta imagem para o suporte final, que é o papel, na maioria das vezes. É neste momento que a imagem começa a tomar forma através do entalhe, porém, ainda de forma espelhada e negativa, ou seja, a gravação em estilogravura se dá a partir da subtração de matéria, porque retira-se o que se deseja que fique em branco ou qual seja a cor do suporte final após a impressão, ou, em processos mais avançados, que possibilite preservar a cor obtida em etapa anterior. Este entalhe da imagem na matriz, como forma de gravação, pode ser feito com diferentes instrumentos, desde que sejam cortantes, capazes de extrair matéria. O importante é que tais ferramentas sejam afiadas o bastante para conseguir cavar, marcar e gravar na matriz o gesto aplicado com elas. Normalmente, utilizam-se goivas, nome dados às ferramentas para entalhe na madeira. Porém, também pode-se usar buril, estilete, prego ou qualquer outro material que seja mais resistente que a matriz e capaz de deixar marcas gestuais nela. Então, as aulas de estilogravura durante a pandemia foram adaptadas às ferramentas que os alunos dispunham para gravar suas matrizes, bem como as matrizes também foram adaptadas. Alguns alunos utilizaram bandeja de isopor como matriz e caneta esferográfica sem tinta e ponta seca como ferramenta de gravação. Essa vertente da estilogravura de uso mais comum em atividades de arte aplicadas no ensino básico e médio, que alguns nomeiam como isogravura. Outros alunos usaram linóleo e placas de borracha, como matrizes e as próprias goivas para gravar. Bem como tiveram alunos que experimentaram MDF e diferentes tipos de madeira e utilizaram estilete, ponta seca, prego e até pirógrafo para criar texturas e gravar a matriz. Houve também quem chegou a experimentar gravar couro, utilizando ainda assim as goivas, além de outras ferramentas de corte específica deste material. Essas variações em materiais de gravação sempre atendiam a usar o que já se tinha em casa para manter o isolamento social. Deve-se considerar que para ocorrer a gravação em estilogravura é fundamental que se crie uma diferença de altura na matriz, porque é justamente essa diferença de altura que irá permitir que algumas áreas da matriz sejam entintadas e outras não, sendo que as regiões mais altas serão as que receberão a tinta e a transferirão para o papel através do contato deste com a matriz. Já as áreas retiradas serão as áreas baixas, que não receberão a tinta, ou seja, ficarão sem o emprego da cor no momento da impressão. Para gravar matrizes mais frágeis ou flexíveis, menos resistentes, pode-se usar ferramentas não muito afiadas. Porém, quanto mais resistente for a matriz, mais afiada deve ser a ferramenta. Por exemplo, uma matriz de isopor é facilmente gravada, até mesmo com a unha ou ao se pressionar objetos com diferentes texturas. Porém, dificilmente se consegue o mesmo efeito utilizando as mesmas ferramentas em uma matriz de madeira. Por conta disto, para se gravar matrizes de topo, ou seja, que são feitas a partir do corte transversal do tronco de árvore, utiliza-se buris, pois essas matrizes são muito mais duras e os buris constituem nelas o desenho através de sucessivos riscos, agindo como linhas e achuras. Já as matrizes de fio, ou seja, que são feitas pelo corte perpendicular ao tronco de árvore, utilizam-se goivas. Isso porque madeiras de topo são muito mais resistentes ao corte do que a madeira de fio. Vale lembrar, portanto, que há diferenças entre resistências e a densidade de madeiras. Então, para gravar a matriz, é importante ter a ferramenta adequada. Os tipos de corte feitos na matriz também são variáveis conforme o tipo de material utilizado para a gravação. Assim, um estilete ou goiva do tipo faca criarão linhas mais finas na madeira. Goivas triangulares, ou chamadas também de V, permitirão a abertura de sulcos maiores na matriz. As goivas meia-cana ou U também permitem criar entalhes maiores e com maior regularidade na espessura do corte do que o feito com a goiva em V. Porém, há diferentes tamanhos de goivas de cada tipo, com grande diversidade de modelo à venda e muitas oportunidades de criar ferramentas parecidas, o que amplia ainda mais a possibilidade de criação de texturas e linhas.
As alternativas criadas com os materiais disponíveis em casa para gravação estilográfica também permitiram variação de corte, linhas e texturas. Bastou apenas alterar o material utilizado para marcar a matriz. O processo de gravação da matriz, assim como, antes, a criação da imagem e a sua transferência para a matriz, são etapas da estilogravura que não requerem muito espaço e nem uso de maquinário pesado. Podem ser feitos na mesma superfície ou mesa na qual se tem o hábito de desenhar. Contudo, pode-se utilizar um suporte feito com base plana de madeira e duas espécies de degraus nos lados e sentidos opostos dessa base, feitos com sarrafo simples, de tal forma que ao colocar a matriz sobre ela e se gravar, este suporte prende-se à mesa, ao mesmo tempo que evita que a matriz escape ou que a pessoa utilize a mão para segurar a matriz. Sem o uso desse suporte, deve-se tomar muito cuidado ao gravar a matriz para que a mão que segura a matriz fique sempre atrás da mão que manipula as ferramentas, para que assim se evitem acidentes de cortar a mão ou os dedos com as goivas ou outro material utilizado para a gravação.